Oi, minhas amoras, oi, meus amores, mais um vídeo no canal. Amores e amoras, atendendo aos pedidos. No Instagram eu fiz uma enquetezinha perguntando o que você quer ver essa semana no vídeo do canal. E as pessoas responderam que queriam saber sobre repertório. E aí eu já vou começar a conversa com vocês sobre o que é repertório. Porque nesses longos anos dando aula, eu cheguei à seguinte constatação. O que eu entendo por repertório não é exatamente o que você, vírgula, estudante, entende por repertório. Sabe o que eu percebi? Que o aluno acha que repertório é uma citação, é uma frase pronta, é um filme que ele possa usar na redação para dar aquela ilustrada ali e parecer que ele tem cultura. Não, não, hein, gente? Não é só isso o repertório, não. Isso também é um repertório. Ainda que essa história do parecer ter cultura me incomode um pouquinho. Quando eu falo de repertório, é conhecimento mesmo. É ampliação da sua visão a respeito de determinado tema. Então, já quero começar esclarecendo. Cuidado com o que você entende por repertório. Frases especificamente de grandes autores podem rechear seu texto, podem trazer um brilho para sua redação. Já falei disso e nunca vou dizer que não. No entanto, parece que esse compromisso de toda redação tem uma citação. E não é isso. Toda redação tem que ter uma boa análise do tema apoiada nas grandes áreas do saber. Ou seja, eu preciso demonstrar no meu texto que eu tenho conhecimento. E como é que eu vou adquirir esse conhecimento? Aí começam a aparecer os repertórios. Hoje eu quero fazer o seguinte, eu quero partir da indicação de leituras. Lucia, eu já estou tendo que ler tanta coisa no cursinho, tem um monte de obra literária, pelo amor de Deus, como é que eu vou ler um livro desta grossura? Enlouqueceste, mulher? Então, não. Esse livro aqui, todo mundo que é meu aluno já viu. Depois eu vou deixar a capinha dele bonitinha aqui para você no cantinho. Mas esse livro chamado Agenda Brasileira, para mim é um verdadeiro achado. É organizado pela Lilia Schwartz e pelo Botelho, que são dois grandes sociólogos. A Lilia e o Botelho resolveram fazer o seguinte: escolher textos a respeito de assuntos variados para colocar aqui e isso funcionar mesmo como uma grande fonte de consulta. Você tem texto sobre um monte de coisa aqui. Você tem a respeito do racismo, você tem a respeito do que é democracia, você tem sobre o cinema. Se você for olhando esse livro aqui, o índice desse livro, você vai descobrir que vários temas de vestibular estão aqui. Como são textos curtos, eu aconselho fortemente que você compre esse livro e deixe ali na cabeceira da sua cama como um livro para você dar uma lidinha antes de dormir. Sabe aquele momento lá que você relaxa para que o dia seguinte comece? É aquela leitura que não tem cara exatamente de estudo, sabe? Os textos são interessantíssimos, muito bem embasados, e aí você vai conseguir pensar em todas as relações possíveis para usar na sua redação. Não só uma citação, o Botelho disse isso, a Lilia disse aquilo. Não, você vai pensar que este livro aqui fornece, de fato, argumentos poderosos para o seu texto, porque as análises são bastante profundas. Tem alguns textos difíceis de ler, confesso, né? Eles têm ali uma estruturação não só frasal, mas de conteúdo, que vão fazer você ter que dar uma respirada antes de ler. Mas aí você pode deixar para ler num outro momento em que você estiver menos cansado. Mas sem dúvida nenhuma, isso aqui vai te dar uma grande força. Mas eu vou falar sobre uma outra figura, que aí você pode dizer assim, mas Lucy, ué, eu sempre ouvi dizer que você tem uma certa birra com o Bauman, consertando, pelo amor de Deus, ao contrário, amo de paixão o trabalho do Bauman. O que eu quero é corrigir uma injustiça. Todo mundo, quando fala em Bauman, pensa em água, né? O homem líquido. Não é bem isso, veio até um desenho na minha cabeça agora que tinha o homem de mola, o homem líquido. Não era isso não, pelo amor de Deus. O que eu quero que você entenda é que o Bauman criou uma metáfora falando a respeito da passagem das coisas, da rapidez com que elas são consumidas e descartadas. E aí ele usou essa expressão que é a liquidez, né? E a liquidez acabou sendo sinônimo de Bauman. Aí parece que ele só fala isso. Nada perdura na humanidade. E aí você é injusto. Com um cara que estudou tantos anos na vida, que fez textos tão brilhantes, e você diz que a vida é líquida. É líquido.
Mas olha só, esse aqui é sensacional. 44 cartas do mundo líquido moderno. De novo, é o mesmo esquema, tá? Você tem um livro que tem uma série de cartas. Ele escreveu durante muitos anos essas cartas, elas foram publicadas, recolhidas e colocadas aqui. E essas cartas são de assuntos totalmente variados. Ó, eu vou só dar uma lidinha na quarta capa aqui para você ver, ó. Twitter, iPod, Facebook, sexo virtual, celebridades, moda, cartões de crédito, indústria cosmética, remédios, crise da educação, filmes, livros, Barack Obama. Estes são alguns dos temas que marcaram o itinerário da viagem de Zygmunt Bauman pelo mundo líquido moderno. Gente, é muita coisa legal para você. E tem duas coisas que eu quero que você entenda que a gente acaba resolvendo quando a gente lê textos que são textos fortes, né? Que são textos significativos. Primeiro você vai ter esse tal desse repertório, porque o Bauman começa a fazer, inclusive, certas associações com outras áreas do saber, que é aquilo que você precisa muito no Enem em todos os vestibulares. Além disso, a escrita do Bauman é uma escrita muito elegante. Eu vou defini-la assim, ela é elegante. Palavras bem situadas, sem excesso, organização frasal bem bonitinha, clareza. É tudo do que você precisa para ser um bom escritor. Então, quando você lê esses tipos de textos aqui, o que você está fazendo não é por aí simplesmente pegando o conteúdo do livro e plaf, jogando ali no seu texto. O que você está fazendo é também assimilando certas estruturas frasais. Amores e amoras, qual é a minha grande preocupação quando a gente fala de tema? Vocês costumam ter grandes ideias. Você tem muita informação. No fundo, você pensa... Você está lá na escola tendo um monte de informação, você está no cursinho tendo um monte de informação. Hoje nós temos veículos acessíveis a todo mundo. Por que você não consegue, às vezes, colocar no papel a informação? Não é porque você não a tem, portanto, é porque você não consegue transmiti-la. E a melhor via de transmissão é você colocar ali no papel com toda a propriedade e toda a clareza. Mas como fazer essa via de transmissão para o meu leitor, né? Esse caminho para o meu leitor, se eu realmente estou com dificuldade de escolher a palavra que vai traduzir exatamente meu pensamento? Falta vocabulário. E quanto mais você lê, mais vocabulário vai aparecer. Eu estou recomendando esses dois livros pensando nesse momento em que você está, tá bom? O que eu falei no começo do vídeo, eu quero que o máximo possível de pessoas tenham acesso à informação. Mas eu sei que a maior parte das pessoas que está me vendo aí, eu sei que você é um estudante, né? A grande maioria. Então eu quero te ajudar também nisso. É um estudante ou um pré-vestibulando. Quero te ajudar a ler textos curtos, mas que têm impacto para você poder importar para sua redação. Tanto a estrutura quanto as informações. Olha, vocês me conhecem, quem não me conhece, eu tenho uma frase que é a seguinte: texto lido é texto rabiscado. Eu vou te pedir desculpa para quem acha isso um ato criminoso, mas todos os meus livros têm post-it, acho que você já percebeu, todos os meus livros têm orelhinha, todos os meus livros têm partes grifadas e anotadas. Sinto muito, mas é assim que eu estudo. E acho um legado muito legal, né? Deixar para outra pessoa que vai receber os meus livros aqui, essa série de informaçõezinhas. Eu queria pegar dois inícios de carta para você. Eu vou deixar reproduzidinho aqui para você ver. O início dessas cartas, como ele já vai te ajudar, tanto para fazer a sua redação pensando no conteúdo, quanto nessa forma, tá bom? Eu não posso, obviamente, reproduzir o texto inteiro, gente, é uma questão de direitos autorais, né? Uma propriedade intelectual de uma outra pessoa, então eu só vou deixar aqui no cantinho realmente esse primeiro parágrafo, ok? Então tá aqui, ó. Eu tô me referindo à carta 16, a moda ou o moto contínuo. Ele começa explicando o que é moto contínuo. E aí é muito interessante a gente pensar na nossa dissertação, porque às vezes começar a dissertação por meio de uma definição é interessante. E olha como ele vai para outra área do saber. Perpetuum mobile, moto perpétuo ou contínuo. Mecanismo independente e autossuficiente que contém tudo necessário para permanecer em movimento ininterrupto.
eterno, sem qualquer impulso exterior que mantenha o funcionamento, sem estímulo, ímpeto ou tração, nem sequer uma interferência de força externa ou acréscimo de energia. Ou seja, ele é autossuficiente. E aí ele começa a falar, desde os tempos de Galileu e Newton, olha que coisa legal, ele puxou da física, é isso que é repertório. Ele pegou um conceito da física e, gente, ele vai falar de moda. Como assim essa ideia da perpetuação? Você sabe que uma das coisas sobre as quais o Bauman falava e muito bem era sobre essa indústria cultural. Ó, só te dei o gostinho desse texto. Olha que sensacional. Você vai ter boas relações e vai ver essa estruturação de texto muito bem feita. Lucy, mas assim, moda talvez não seja exatamente um assunto no vestibular. Pode ser, hein? Pode ser, porque se a gente falar de indústria cultural, sim, a moda aparece como um grande fator e ditador, né? Mas e se, Lucy, cai educação? Se cai educação, tem um texto bom pra você também aqui, ó. Agora é a carta 23, tá bom? O mundo é inóspito à educação, essa é a carta 1. Carta 1 referente a esse tema, tá? A crise da educação, que tanto se discute em nossos dias, não é absolutamente nova. A história da educação sempre esteve repleta de períodos cruciais nos quais se tornou evidente que pressupostos e estratégias experimentadas em aparência confiáveis estavam perdendo contato com a realidade e precisavam ser revistos ou reformados. Parece, no entanto, que a crise atual é diferente das anteriores. Gente, é uma perfeita introdução de texto dissertativo ortodoxo. E olha esse começo aqui, ó. A crise da educação que tanto se discute em nossos dias não é absolutamente nova. Sabe do que eu gosto desse comecinho aqui? Esse comecinho me lembra um antídoto para aquela introdução horrorosa que eu tenho ódio tremendo, que é assim, carimbo, né? A corrupção vem se tornando nos últimos tempos. Eu não quero vem se tornando. Olha que forma legal. Ele diz que esse assunto é um assunto que hoje se discute muito, mas que é a perpetuação. Não é absolutamente nova. Aí você vai falar de corrupção. O Brasil vem enfrentando a corrupção, tá, desde 1500, então, né? Então não dá para dizer se vem enfrentando tão no presente agora. Esse verbo no gerúndio, né? Ele é um pouco incômodo, porque parece que é um fenômeno atual, quando é um fenômeno que vai bem além disso. Recomendação, portanto, Bauman na veia. Mas tem algumas outras coisas que eu quero jogar para você. Caso você diga assim, Lucy, legal, mas eu tô conseguindo organizar meu estudo e tô com um tempo bem bonitinho, bem amarradinho, e eu queria alguma coisa a mais do que esses textos curtos. O que você me recomenda? Eu vou falar sobre 2 livros pelos quais eu sou apaixonada. De formas diferentes, mas sou. Um deles é esse aqui, ó. Dicionário de mitologia. Gente, eu amo dicionário, tá? Tenho uma paixão enorme por dicionários. Dicionário de mitologia. Acho muito legal porque pelo dicionário de mitologia você consegue conhecer certas personagens mitológicas que podem ser utilizadas como ilustração dentro das suas redações. Acho sensacional. Fica uma diquinha aí para você ter na sua estante. E tem uma leitura um pouco mais completa. Olha, esse autor aqui, o Gombrich, ele é uma das maiores autoridades quando a gente fala em arte, tá? Ele tem um grande dicionário, ele tem um grande livro sobre a história da arte, e ele é demais. Mas quando eu conheci esse livro, gente, eu me apaixonei. Olha que pretensão, breve história do mundo. Aquela pretensão que você pode dar para certos autores. Gombrich pode. Gente, é sensacional, porque é uma organizadinha no mundo, pegando certos fatos e certos conceitos e certas situações de uma maneira tão leve. Olha, e quem já leu algum livro do Gombrich, ou quem conhece esse livro sobre arte a que me referi, leitura não é fácil não, mas esse aqui é delicioso. Então eu recomendo, caso você queira aí ter uma leitura mais contínua, né? Digamos assim, mais contínua. E olha só que interessante, tem muita coisa para você aproveitar na sua redação, considerando os fatos históricos. Amores e amoras, por hoje eu vou parar aqui.
atendendo a esses pedidos. Repertório. Que fique claro, então, só para dar aquela resumidinha que a professora adora fazer no final da aula. Primeiro, repertório não é citação. Não é pegar a frase de alguém e jogar para dentro do seu texto assim aleatoriamente. É você pegar um conceito, pegar uma área do saber, fazer associação, explicar, ver causa e consequência do problema que está sendo discutido por meio dessas associações a tudo que o universo nos traz de informação, certo? Então, essa é a primeira lição. Segunda lição, ficam esses livros como dica de estudos para vocês. Amores e amoras, curte, divulgue, faça seus comentários. Estou aqui para atender a vocês. Beijos enormes e a gente se vê na próxima sexta-feira, hein? Lembra, toda sexta-feira vídeo novo no canal. Beijo!